Bendito Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. É uma grata e, por não dizer, uma grande alegria estar cultuando com os irmãos aqui na cidade de Natal, esse belo congresso. Acho que a maioria sabe que o DEJAD RN é uma referência para o Brasil. É um congresso que tem alcançado gerações e tem levantado ministros para um tempo e para as nações. Então aqui eu celebro e glorifico o Senhor pela história desse belo congresso que tem alcançado gerações. Adorar e glorificar o Senhor pela vida da liderança e, por não dizer, da visão espiritual e de missiologia do pastor Martim Alves. Uma elegância, só lhe conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos lhe veem. Deus lhe abençoe. Obrigado, estava descendo, o voo atrasou, mas fiquei muito grato pela sua referência estar me apresentando. Deus lhe abençoe. Abraçando o senhor, abraço os demais ministros que aqui congregam nesta bela convenção e no campo de Natal. Deus abençoe o vice-presidente, pastor, vamos ver se eu acerto a pronúncia, pastor José Arimaldo. Acertei? Deus te abençoe, meu amigo. Que nome, viu? Que Deus, muita autoridade. Deus lhe abençoe. A liderança, o diretor do departamento de jovens, presbítero Federico, cadê? Aê, proativo, organizado, arretado, agarra o anjo e não solta. Deus lhe abençoe. Lhe abraçando, abraço toda a equipe. Tem uma equipe muito especial, viu? Desde o primeiro contato, da organização, muita espiritualidade. Deus abençoe. Louva a Deus pela vida da Eula, do Hugo, meus amigos, há algum tempo. Fico muito feliz de saber o que Deus tem feito na vida de vocês. Muito obrigado pela vossa amizade, tá? Nós temos aqui, pastor Martins, algumas autoridades federais, autoridades estaduais, autoridades municipais. Que Deus os abençoe e prospere de uma forma toda especial, no nome do Senhor Jesus. E abraçar os jovens e adolescentes. Eu não sei se eu olho para cá ou se eu olho para lá. Aí o meu TDAH fica meio complicado, mas que a graça de Deus seja forte aqui na nossa vida. Quem trouxe Bíblia, queridos? Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Se você pudesse colocar em pé, pegue sua escritura, vamos ler. Não respeito a mim, mas respeito ao texto sagrado. Trago um abraço da minha esposa missionária Mara, da Mainara, do Mateus, da Mariana e do Júnior, minha congregação. Eles estão na sala lá de casa, orando por mim e participando da live. E o Mateus, que tem espectro autista suporte 1, mandou uma mensagem para mim dizendo assim: adolescente é pentecostal. Eu não sei o que ele quis dizer não, mas acho que alguém entendeu. Chegou. Glória a Jesus. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Tem algo de Deus aqui. Versículo de número 12 ao versículo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Livro escrito por Lucas, o médico amado, o único não judeu e historiador que escreve no Novo Testamento. Versículo 12 nos diz, capítulo 2, versículo 12: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombavam, diziam: estão cheios de mosto ou de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejam feito isto notório,
e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo já a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Ainda em pé, queridos, capítulo de número 17 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 6 apenas. Eu sinto o Senhor aqui. O Senhor está na casa, mas o seu coração está na casa. O Espírito está na casa, mas o seu coração está intencionalmente com Ele na casa. Já já você vai me entender. Diz o texto sacro: porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Pode sentar, queridos. Quem celebra a Deus pela sua palavra? Quem celebra a Deus pela sua palavra? Eu estou desde as 6:30 da manhã viajando, tentando chegar aqui. Muita dificuldade, mas com muita graça de Deus. E já tem uns 15 dias pedindo ao Senhor algo que trouxesse ao meu coração, para o coração do que aqui estão. Mas antes de entrarmos no mérito do texto, ou trazer o pensamento introdutório do raciocínio, eu preciso me conectar a você. Para isso, para todo pregador, pregar em um ginásio é um grande desafio, porque geralmente a nossa consciência cultural, comportamental, religiosa, de uma mensagem subjetiva, necessitamos de um território, ou de uma geografia que represente essa espiritualidade. Eu dependo do lugar para ter a reverência, eu dependo do ambiente para ter a percepção espiritual. E quando se sai deste lugar sacro, ou dessa estrutura, vamos dizer, de uma ordem dogmática, estética, religiosa, a pessoa perde o temor e a reverência. Mas eu acredito que aqui não, que você não precisa de um lugar, você precisa do Deus que fala no lugar. Você não precisa da capacidade do orador, e nem da capacidade de quem direciona a liturgia, e nem da capacidade de quem canta. Você precisa de temor. E a partir do momento em que alguém orou e apresentou este lugar, a presença de Deus está aqui. Você não precisa ter respeito a mim, eu sinto o Senhor, e nem respeito a quem canta, e nem quem administra a liturgia, mas você precisa ter respeito para aquele que te ama, que perdoou seus pecados e que está neste ambiente. O que você quer dizer, pastor? Porque existe 3 tipos de mensagens: a mensagem do coração, a mensagem da cabeça e a mensagem da alma. A mensagem do coração, eu frequentei, ouvi, o pregador me emocionou, acabou a mensagem, alguém me pergunta: como é que foi o culto? Foi muito bom, o meu coração se alegrou, senti tudo. Aí você pergunta: o que Deus falou? Não lembro, mas senti. Está mais preocupado na emoção do que na adoração. Existe aquele que, graças a Deus, aqui não tem, que é os chamados super espirituais, que a espiritualidade dele está na capacidade intelectual, que ele precisa que o orador transmita para ele um convencimento racional, para ele dizer que Deus está falando.
E quando a mensagem tem uma retórica bem definida, uma oratória bem exposta, um português bem expresso, ele vai dizer: rapaz, eu nunca tinha pensado assim. Então alcançou a sua opinião intelectual, mas a emoção só gera emoção, a intelectualidade só gera opinião. Mas existe aquela mensagem que o Dr. Russell Shedd disse em Manaus na década de 90: chegará um tempo que vai ter os emocionais, chegará um tempo que vai ter os que pensam, mas vai chegar um tempo que vai ter alguém dizendo: como Deus falou comigo naquela mensagem. Quem veio ouvir a voz de Deus, me dê um sinal. Quem veio? Quem veio? Ok. É recomendável para todo pregador, dependente da graça, simplesmente ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Atos dos Apóstolos, para nossa confissão teológica carismática, ou como alguns querem dizer, pentecostal, ou a nossa cosmovisão de confissão de fé, é um dos livros que marca a nossa cultura teológica centenária no Brasil. E a maioria daqui conhece, que diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar, não precisou de permissão, não precisou de data, não precisou de alguém convencer, não precisou alcançar a opinião de alguém. Estavam todos no mesmo propósito, na mesma expectativa e na mesma dependência. Disse Lucas que o Senhor disse aos seus discípulos: me dê a sua atenção, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Há uma promessa, há uma promessa. E estes que dependem não da promessa horizontal dos homens, mas depende da promessa vertical do céu, já parou de mexer no celular, já parou de olhar para o lado e já parou de caminhar. Ele já está ligado com o céu, porque ele não veio se reunir para passear, ele veio se reunir para receber do céu, porque é do céu que ele vai viver. Cadê esses adoradores aqui? O texto, vamos, eu vou entregar. O texto diz: mesmo propósito, mesma expectativa, mesma promessa, mesma necessidade. E de repente veio do céu, eu entro no mérito, um vento, um som. Então, desculpe pastor Martins, mas eu vou ser um pouco agressivo. Espero que aqui não. Tem gente que transfere para o pregador e cantor toda a responsabilidade do acontecimento do culto. E quando ele não alcança uma sensibilidade espiritual, ele vai atrás de culpar alguém. Mas eu vou rasgar logo o verbo: não sou responsável como você vai sair daqui. O único responsável é você, pelo tipo de culto que você veio apresentar. Se veio buscar do céu, é do céu que você vai receber. Se veio buscar do céu, é do céu. Mas se veio, eu vou rasgar o verbo, passear, assistir, se apresentar, está vazio, vai ficar vazio e vai sair vazio. Mas quem veio ouvir do céu, já está recebendo do céu e já está sendo cheio do céu. Cadê os adoradores? Eu vou entregar a Jesus, calma. Estavam todos reunidos, e de repente, aquilo que foi prometido, o pneuma, a manifestação da pneumatologia, a manifestação não de um roache só, mas, aleluia, a descida do Paracleto, a descida do Deus Espírito, a descida do guia da verdade da igreja, a descida do intercessor da igreja, a descida de quem dá autoridade à igreja. Todos foram cheios e foram vistas como línguas repartidas de fogo. Idiomas foram falados, que a capacidade intelectual, cognitiva, ou a estrutura neurocomportamental dos homens não poderia lidar. Mas manifesta-se o dom. Aí eu entro no mérito do que Deus me trouxe. E nesse acontecimento sobrenatural, como eu sinto Jesus, que o que é do céu
encontra quem deseja algo do céu. O som que vem do céu encontra quem deseja ouvir o céu. E aqueles que estão reunidos para ser guiado pelo céu, recebe revestimento do céu. Mas nisso, Hugo, manifesta 3 opiniões que vai se manifestar aqui hoje. Primeira opinião: isso, agora estou livre aqui. Agora ficou bom, meu filho. Tem que o velho mate. Não mate mais eu do coração, não. Deixe desse jeitinho um retorno para mim, pelo amor de Deus. Não me deixar, não. Agonia. Agora não preciso gritar mais, agora eu seguro aqui. Primeira opinião: o texto diz que alguns que estavam ali diziam: o que é isto? Eu não estou entendendo, mas eu estou admirado. Ou seja, é o natural que frequenta um ambiente sobrenatural. Ele não entende, não compreende, mas necessita. Primeira opinião é dos que não têm afinidade com aquilo que é do céu. Não entende, mas necessita. Olha para cá. Segunda opinião é dos que estão no ambiente que está acontecendo algo do céu, mas estão para ridicularizar, para fazer meme, para fazer dorama, para rir do outro, para medir o outro, e vão dizer assim: esses estão embriagados, são loucos, são perturbados. Mas tem a terceira opinião, e eu entro no mérito. Mas tem aqueles que têm a promessa do céu, que receberam a mensagem do céu e que têm a percepção daquilo que vem do céu. Aí Pedro, pastor Martins, se não fosse um judeu, eu ia dizer que era nordestino, e eu, como sou cearense, eu vou cortar para mim. E eu ia dizer que era cearense, arretado. Toma a palavra e grita: ei, seus escarnecedores, ei, vocês que não estão entendendo, esse povo não está embriagado, não. Esse povo está cheio. Tem pentecostal nesse ambiente. Cheio. Não de vinho. Eles não estão embriagados com a corrupção química que vem de fora para dentro e descontrola a capacidade neuro, e que desenvolve o controle do que é químico para aquilo que é natural. Ele perde o controle. Ele é tímido e deixa de ser tímido. Ou que se aplica no livro de Provérbios: de quem são os ais? É daqueles que estão embriagados. Você vai entender a revelação. Eles não estão embriagados, eles estão cheios. E eu quero desenvolver em 25 minutos um raciocínio. E se você estiver comigo, algo vai acontecer na sua vida. Vou repetir: não estão embriagados, estão cheios e serão enviados. Vou repetir a primeira. 10 levantaram a mão. Não estão embriagados, estão cheios e serão enviados. Alamando ré, não estão embriagados, estão cheios e enviados. É claro que o texto quer dizer sobre a embriaguez daquilo que é o vinho, que controla, que domina e que leva o homem ao descontrole. E o meu raciocínio, eu gostaria muito de sua atenção, e eu temor a Deus, é que eu preciso aplicar no DEJA de 2025 uma palavra profética para a vida de alguém e para essa geração. O que controla essa geração? O que está dominando? Essa lá fora, não sei aqui, está embriagada com as suas ideologias, suas filosofias, suas políticas, suas vaidades. Alguém vai ficar com raiva de mim.
mas convidaram um profeta. Não dá para servir Jesus e servir a embriaguez desse tempo. Não dá para servir Jesus e se embriagar com as filosofias desse tempo. Não dá para servir Jesus, ser cheio do Espírito e ser cheio do relativismo. Não dá para ser cheio de Jesus e ter aversão às autoridades espirituais que é a igreja. Não dá para ser cheio do Espírito e distorcer a cosmovisão doutrinária. Não dá para ser cheio do Espírito e viver pelo hedonismo moderno. Existe 4 tipos de embriaguez para esse tempo. Quantos tipos de embriaguez? Quantos? Primeiro, eu chamo Hugo de relativismo espiritual e moral. Síntese: não existe uma verdade absoluta. Pilatos foi o primeiro filósofo a confrontar um cristianismo puro. Olhe para cá. Quando ele está no tribunal, ele pergunta: e aí, qual é a verdade? Jesus diz: eu sou a verdade. E Pilatos volta: o que é a verdade? Aí me admira, graças a Deus, aqui não, que os irmãos já estão no terceiro céu. Aqui não acontece isso. É criado na igreja, é ensinado na igreja, a mãe é do ciclo de oração, vê os milagres de Deus, passou a vida até os 18 anos, tendo referência de grandes pregadores e profetas. Mas no primeiro curso de filosofia, ou na primeira aula de história, na Universidade Federal, ele já sai embriagado e diz que tudo o que ouviu durante 18 anos não é verdade, e que nós somos arcaicos, ultrapassados. Não, hoje eu vou rasgar o verbo. Não, Deus não está atrás de embriagados, Deus está atrás de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quem recebe essa mensagem, levante as mãos ao céu por alguns segundos. Não, cara, desculpe, pastor, é um congresso de adolescentes e jovens. Eu vou usar uma linguagem mais jovial, porque eu sou jovem. Tem uns pastores aqui que não vai entender muito, tá? Já passou da idade, mas eu ainda estou na idade ainda. Meu filho tem 12 anos, é um pouco mais alto do que eu, então ainda sou adolescente. Ei, chegado, olha para cá, coisinha de Jesus. Existe 4 tipos de inspiração para a construção da sua identidade: afetiva de nascimento, afetiva familiar, afetiva intelectual e afetiva de regras e leis. Primeira construção, gestação. Segunda construção, ambiente familiar. Terceira construção, ambiente acadêmico. Quarta construção, direitos e deveres. E tudo que um adolescente, um jovem vê, ouve, sente, vai ser resultado do nascimento, do ambiente familiar, do ambiente acadêmico e do ambiente do Estado. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu estou pregando para pessoas inteligentes: o nascimento é perfeito? Não. A família pós-moderna é perfeita? Não. E aí alguém vai se escandalizar: hoje a estrutura educacional brasileira é perfeita? E o Estado brasileiro é perfeito? Então eu estou lhe dizendo, alguém olhe para cá, que as 4 esferas de construção dessa geração está lhe embriagando, dizendo que você é fragmento de várias imagens. Mas eu vim com um profeta para lhe dizer: se você é daqui, qualquer voz te inspira, qualquer imagem te inspira, qualquer sentimento te inspira. Mas se tu é de lá, Paulo vai dizer: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu o coração do homem, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que me amam. Não, você é resultado de nascimento. Não, sou resultado do céu. Você é resultado da escola. Não, sou resultado do céu. Você é resultado de uma estrutura familiar desorientada. Não, sou resultado do céu. Não, uns vivem embriagados pelo relativismo. Quem está me entendendo? Mas um vive cheio pela verdade do Evangelho. Quem vive cheio pela verdade do Evangelho, pegue sua Bíblia. Você está com vergonha dela? Quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia, levanta para cima, pelo amor de Deus, e enche esse ambiente de adoração. Se tu chegares na China com vários livros de filosofia, ninguém vai lhe prender. Se tu chegares em qualquer ambiente acadêmico com qualquer percepção filosófica relativa, ninguém vai te perseguir. Mas se tu chegar lá dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Se você chegar nos ambientes atuais e dizer: não, só existe uma verdade,
Não entendeu? Vai, melhora a cara, irmão, vocês estão me dando medo. Nenhuma filosofia, nenhum acadêmico, nenhuma escola, nem Sócrates, nem Galileu, nem Nietzsche, ninguém tem autoridade para julgar a Escritura, mas a Escritura tem toda autoridade para julgar todos e todos. Cadê a geração cheia do céu? Tem desse lado aqui? Tem ou não tem? Do lado da frente, cadê você? Oh! Vamos correr. Primeiro, embriaguez, e a embriaguez do relativismo, banalizar a verdade bíblica e espiritual. Aí vamos ver se o povo está conectado. É aquela expressão, Hugo, a Bíblia precisa ser atualizada. As causas sociais é mais importante do que o Evangelho. O Evangelho tem que se adaptar à necessidade da atual conjectura comportamental, sociocomportamental da sociedade pós-moderna. Mas passou tantos, Jesus ainda está. Acho que eu estou pregando para uma geração biblicista. Passa os céus. Passa os céus. Alô, tem alguém aí? Passa os céus e a terra. Aí eu estou sentindo Jesus. Seca-se os homens, seca-se os reinos, passa-se as escolas, as filosofias vão passando, mas este Evangelho ainda é poder de Deus. Se tiver dois que creem, eu sou o primeiro, cadê o segundo? Enche a casa, enche a casa, enche a casa, enche a casa. Segunda embriaguez desse tempo é a condição do sentimento antagônico de rebelião contra as instituições. Porque a primeira instituição que o ser humano é construído é a família. E a família, que é a construção dos relacionamentos emotivos, que lhe leva a síndrome de Édipo, da construção paterna e materna. Aí, pela deformidade de uma sociedade desorientada, a família está passando por um processo de desconstrução. Aí, meu irmão, sabe que eu estou pregando besteira? Aí o menino cresce sem paternidade, a menina cresce sem paternidade. E crescer sem paternidade, vou voltar para cá que a galera está me dando atenção. Cresce sem liderança, sem proteção, sem provisão, sem limites. E cresce crianças geradas por adultos infantilizados, e que vai viver na condição de eterno vítima. Todo mundo é culpado. E como ele tem medo de blasfemar contra Deus, ele vai transferir a sua revolta para quem representa Deus. Quem? Igreja, pastores. E o progressivismo moderno, filosófico, não é perseguir a igreja, é ser introduzido para desconstruir a identidade da igreja por dentro. Eita, acho que eu não vou voltar aqui mais, mas vou dar lugar. Está na hora da gente fazer uns limpas. Está na hora. O Evangelho não se adapta a esse tempo. O Evangelho é a cura de Deus para o pecado deste tempo. Cadê os adoradores aqui? Vamos lá. Segundo embriaguez desse tempo, nenhuma instituição é séria. E há uma justificativa, porque tudo que o homem administra é sujeito à corrupção. Infelizmente, a igreja brasileira precisa voltar aos primórdios. Vai mudar um dirigente? Vai para o jejum e oração. Não vai pelo cacique nem pelo pedigree. Vai mandar alguém para um campo? Não vai porque é filho de Beltrano, vai porque Deus revelou o nome. Vai separar autoridades, separe no jejum e oração. Não separe quem paga mais e quem paga menos. Porque até um ministro, sendo um deputado, tem que ser resposta de Deus para uma necessidade de um tempo. Pastor, você está sendo polêmico, me perdoe. Quem me tirou da favela, do analfabetismo, das drogas e do alcoolismo, não foi homem, não foi mulher, foi o poder do Evangelho. Então se me agendou aqui, Deus tem uma resposta para alguém. É tempo de dizer, a igreja ainda é santa. A igreja ainda é santa. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? A igreja de Jesus ainda é santa. Utilize a noiva
como um palanque de comércio, senão vai gerar uma geração revoltada contra a igreja. Mas o Espírito, para onde que eu olho aqui? Cadê a câmera? Os homens sempre falharam, os homens sempre erraram, e antes de Jesus voltar, sempre haverá. Mas o Senhor manda dizer: não culpe as ovelhas pelo pecado dos bodes. Ainda existe homens e mulheres sérios que apacentam o rebanho. Quem acredita, levante as duas mãos, por favor. Me ajude a adorar. Ei, muda o ambiente, vamos mudar o ambiente. Não consegue adorar ouvindo verdades. E se a verdade que eu falo te ofende, é porque a máscara da mentira é a sua identidade. Mas quem celebra a verdade vai viver adorando pela verdade. Terceira embriaguez desse tempo é a distorção da cosmovisão, tentativa de adaptar a filosofia ao progressismo moderno. É removendo a essência da identidade cristã em frases perigosas. Está na Bíblia, mas não está no Evangelho. A Bíblia não é a palavra, a Bíblia contém a palavra. E o gnosticismo moderno, que a matéria é ruim e o espírito é bom, então só quem tem que se purificar é o espírito. Posso prostituir na sexta e no sábado e cantar no domingo. Posso trocar de esposa como troca de calçado, porque a banalização moral é o menosprezo pela Santa Escritura. Mas a conduta de ética revela o grau de importância que uma igreja dá à Santa Escritura. Aí eu acho que eu tenho alguém que concorda comigo. Sede santo, sede santo, sede santo, sede santo, porque aquele que vos chamou não força a barra. Já vou sintetizar e passar para quem é de importância. Relativismo espiritual, aversão às instituições, distorção da cosmovisão cristã, adaptação daquilo que é sacro para aquilo que é humano e profano. Quarto, hedonismo, uma filosofia subjetiva que está em canções, em pregações, em personagens do TikTok, nas danças que pegam as canções sacras e fazem danças sensuais. Hedonismo, concepção filosófica, mística grega, casamento de Psique com Eros, que gera o nascimento de Edonê, a deusa do prazer, e que alguém só pode ser feliz, acho que eu estou pregando Bíblia, se você dá invasão a todos os seus desejos. E esse tipo de mensagem está aí. Vem como você está, continue como você está. Aí as pessoas têm uma crise existencial. Olha para cá, se concentra, porque a desorientação da identidade está gerando uma sociedade desorientada. A crise existencial, que as pessoas não sabem de onde vêm, nem sabem quem são e não sabem para onde vão. Não conseguem se identificar, se aceitar, mas querem que todo mundo lhe aceite, dizendo aquilo que você não se aceita. Mas eu vim como um profeta para dizer para alguém: não, nenhum vinho, não é possível, é mais importante do que ser cheio da presença do Espírito. 10 levantaram a mão, vou repetir mais 3 vezes que eu já estou indo para a conclusão. Aleluia. Nenhum embriaguez é mais importante do que ser cheio do Espírito Santo. Ei, deixa eu ver se eu estou com vocês aqui. Pegue na mão de alguém com todo respeito, dá uma balançada, vê se ele acorda, e diga nos olhos dele: não embriagados, mas cheios do Espírito. Ei, lá vai um crentezinho quadrado. Não, estou cheio.
Lá vai um ultrapassado, não, estou cheio. Lá vai um que não se adapta, não, estou cheio. Lá vai um que não quer o politicamente correto, é louco, estou cheio. Porque quem vive por horizontal será resultado da fragmentação do horizontal. Mas quem vive do céu, ele vive pelo céu, ele ouve o céu, ele sente o céu. E ele cadê a geração do arrebatamento? Tem pentecostal aqui, sim ou não? Tem ou não? Me dê um sinal aí. Ei! Vamos acabar. Escute. Não tem nenhum texto, e aqui é reconhecido que Natal é um vitrine de teólogos e homens pensantes. Na minha limitação teológica, intelectual, que sirvo a Jesus desde 1997 e prego desde 1998 e sou dirigente de igreja desde 1999, eu não tenho só uma teoria, eu tenho uma prática. E sendo pastor, dirigente de uma regional, e 24 pastores no meu púlpito e mais 15 congregações, não é um menino pregando, não, é um homem formado. O que você quer dizer? O seu antagonismo sobre mim não vai acrescentar nada, mas a graça que me alcançou ontem é a graça que me sustenta hoje e a graça que me sustenta amanhã. Eu não vejo o pastor Martins nenhuma ordem da doutrina de Cristo e de Paulo dizendo: eu vos ordeno, seja batizado, eu vos ordeno, seja selado. Porque a soteriologia determina que a meritocracia religiosa é anulada, porque a salvação é exclusivamente da graça, e homem nenhum tem um poder de ordenar a salvação, mas todo homem tem a necessidade dessa salvação. A descida do Espírito não é um homem que ordenou, a descida do Espírito é uma promessa que Deus manda. Alguém está me ouvindo? Salvação é Deus que dá. Já vou acabar. A presença do Espírito é Deus que dá. Não é movida pelo meu mérito, é movida pela minha necessidade. Aí chega Jesus, vai pegar culto dos tabernáculos, liturgia que celebrava a memória que a glória de Deus habitou no culto, tendas espalhado nas ruas de Jerusalém. Jesus chega no primeiro culto, o Rei da Glória chega. Tem templo, tem altar, tem liturgia, mas não tem desejo. Ele chega, como eu estou sentindo o poder de Deus, e ninguém dá a ele o devido lugar no culto. O cantor tem o devido lugar, o pregador tem o devido lugar, a liderança tem um devido lugar. Mas qual é o lugar de Jesus nesse culto? Aí Jesus chega, primeiro, segundo, e alguns intérpretes dizem que quando eles pegam, pastor Martins, a água da purificação sacerdotal do ambiente chamado mar, e anda pelas ruas jogando essa água dizendo: purificado estás. E quando o sacerdote joga água sobre os homens e diz: purificado está, Jesus olha e diz: deixa de dizer um negócio. O Rei da Glória até o momento estava sentado, só observando. Mas no último culto, ninguém ordena a salvação, é Deus que dá. Ninguém ordena o batismo, é Jesus que dá. Mas há uma ordem: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quem batiza é Deus, mas quem se entrega sou eu. Quem sela é o Espírito, mas a intensidade da minha entrega que faz transbordar. Como? Jesus se coloca em pé, já vou acabar a mensagem, e grita: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, de dentro do seu interior fluirão rios de água viva. Continua conversando, vai sair seco. Continua passeando, vai sair seco. Mas quem está adorando já está se enchendo da presença, porque está em você. O que eu
eu acho interessante, amados pregadores, acadêmicos, doutores, que o contexto, que o evangelho de João é o evangelho apologético da idade, da teologia de Cristo, da natureza que Ele é Deus. Então é um evangelho não só de evangelização, mas de confirmação, de identificação doutrinária da igreja com quem é Cristo. E esta igreja precisa entender que você continuando num culto desse, a sua máscara religiosa está em você, e a sua recompensa do seu ego ortodoxo já chegou. Mas para esse menino, para essa menina, não, essa mensagem não é para você, serafim de 6 asas. Essa mensagem não é para você, super profeta, pregador, excelente obreiro. Essa mensagem é para quem ainda tem sede de dizer: Senhor, eu não sei viver sem a tua presença. Essa mensagem é para quem dizer: Senhor, não me deixe sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? O pastor não enche, o pregador não enche, métodos novos de liturgia não enche, mas a minha sede, a minha carência, as minhas misérias, porque só continua com a cara de delegado num culto desse aquele que nunca sentiu os pesos dos seus pecados. Porque se num dia você sentir as chamas do inferno que te esperam, se você não tiver santidade, você saberia que a minha gravata, o meu paletó, o meu diploma, a minha condição não me garante o céu, mas um coração quebrantado e um espírito contrito. Senhor, eu tenho sede. Eu não sei se tem aqui, mas quando eu vou consagrar um obreiro, quando é auxiliar, chora, fala em língua, quando é diácono, pula, glorifica, mas começa a subir na carreira ministerial e o ego vai aumentando. Ele não levanta a mão mais para adorar, ele não se quebranta mais porque ele pensa que se chorar é fraqueza. Não, quem chora é bem-aventurado, quem se quebranta é quem tem a necessidade de Deus. Bem-aventurados os pobres e necessitados da presença. Não embriagados, mas cheios. Cheios, porque ele diz: quem tem sede só é cheio. Uau, não é possível que tu não vai reagir. Quem é carente, quem necessita. Eu posso perder as minhas amizades, mas não posso perder a presença. Eu posso perder os meus títulos, mas eu não posso perder a minha presença. Eu posso perder a igreja, eu posso perder o campo, posso perder o ministério, mas eu não posso perder a tua presença. Davi entendeu, ministros, ele tinha 1 milhão de obreiros, ele tinha o trono, ele tinha a coroa, mas ele entendeu e disse: Senhor, só contra ti pequei. Faz-me isopo, me limpa com isopo, me faz salvo mais do que a neve, mas contudo, Senhor, não me lance fora da tua presença. Aleluia, não retire de mim o teu Santo Espírito e torna a dar-me a alegria da sua salvação. Ainda tem um coração quebrantado em Natal, ainda tem um crente que ainda chora. O meu desejo desperta a intencionalidade do que eu vim fazer aqui. O propósito é cristocêntrico. Jesus não falou no prostíbulo. Jesus não falou numa praça pública. Jesus falou em um templo, em um culto. E ele disse: tem alguém ainda? Que ainda tem sede de falar em línguas? Aqui é uma Assembleia de Deus. A nossa confissão teológica é continuista. Acreditamos na atualidade, continuidade dos dons? Sim ou não?
Então o Espírito de Deus tem liberdade neste ambiente? Hugo, vem cá, Hugo. Pastor, me permita, eu vou sair um pouco da dissertação do sermão, que é um sermão temático. Eu já estou no segundo tópico, o terceiro é a conclusão e a aplicação. Mas eu vou me acovardar da identidade que Deus me deu, que é acreditar que Jesus ainda revela e fala, com a sustentação bíblica. Hugo, vem cá. Aquele moço de camiseta preta está com a mão levantada, de bigode. Fica em pé, meu filho. E nenhum ciclos malditos de facções vão te alcançar. Quando este moço descer, Jesus vai te responder: eu tenho sim ministério para ti, eu tenho sim sonhos para ti. Mas tu disse: Deus, nessa multidão me acha, eu só quero um abraço. Tu não pediu? Então recebe agora o renovo de Jesus aí. Se tiver 2 adoradores, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê? Aí tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Aqui tem ou não tem? Há uma ordem sacra que atravessa o tempo, que atravessa as escolas teológicas, que atravessa acima de Armínio e Calvino. Há uma ordem. Damaema checalo. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Se tiver 2, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Quem ainda tem desejo? Fecho a Bíblia e ele diz: uau, deixa Jesus encher ali. Sabe aqueles redemoinhos de areia que começa devagarinho e vai se levantando e vai ficando grande? A visão espiritual que Deus me dá sobre o Igor, aquele rapaz, começou um redemoinho, mas não é de areia, é de fogo, e está aumentando. E quem está perto está recebendo, quem está adorando já está sendo cheio. É minha, forgue, é de que é sinagal, é de Deixa eu encerrar. Não estão embriagados, estão cheios, porque tem sede, tem liberdade. Porque o texto diz assim, meu amado presidente: quem tem sede, venha. Ou seja, olhem para mim. Até quando vamos pedir permissão do tempo, da agenda, da festa, para sermos cheios de Deus? Você entendeu? O véu do tempo se rasgou. Não precisamos mais de Moisés, só precisamos crer. Se tiver 2 que crê, começa a ser batizado com o Espírito Santo onde você está. Se você crê, começa a receber variedade de línguas estranhas onde você está. Se você não precisamos de água, não precisamos de fumaça, não precisamos que alguém coloque a mão na tua cabeça e te empurre, só precisa crer. Desejo, liberdade. Alguém é cheio. Terceiro, quando tem intimidade. E quem crê em mim, estou falando baixinho, aí bota um peso no pastor da igreja, no pregador. Estou falando há 43 minutos, eu quero encerrar agora. Se essa geração buscasse a Escritura como maratona Netflix, se essa geração fechasse mais as telas e abrisse mais a Escritura, não precisava eu ficar com 40 minutos argumentando para você adorar, porque você já tem afinidade com Deus que você acredita.
Mais uma vez, irmão, mais uma vez, para o demônio ficar endemoniado. Pegue a sua Bíblia, pelo amor de Deus, levante para cima, enche esse pulmão de ar e adore o Deus da Bíblia Sagrada. Cadê você? Todos em pé. Todos em pé. Alma aoeshama unue. Canonamasie. Diz o Senhor dos Exércitos: quantas guerras, quantas lutas, quantas disputas de cabo de força tentaram impedir do que o Senhor está operando neste ambiente. Mas diz o Senhor dos Exércitos: houve uma oração, houve um clamor, e o Senhor respondeu. Alguém está dizendo: mas ele não é o líder, mas ele é o intercessor. E quando tu abraçar teu presidente, lá manda lá cai, o Senhor trará unidade ao santo ministério em Natal, porque o tempo de briga se encerra e é tempo de união, diz o Senhor dos Exércitos. Lá cai. Quem crê adora, quem crê adora, quem crê adora. Já estão murmurando, já estão dizendo que a profecia é comprada. Os haters já estão na internet dizendo: é mensagem comprada. Se você um dia morrer pelos meus pecados, for sepultado e ressuscitar o terceiro dia, e o teu nome curar e o teu nome libertar, eu vou te dar algum crédito. Mas o meu crédito é só para aquele que morreu pelos meus pecados e ressuscitou o terceiro dia. Encerro. Quem tem sede, venha. Quem crê. E eu acho lindo o texto, pastor, que João vai dizer. 37 e 38 é Jesus falando, 39 é João interpretando. E João vai dizer: e isto ele falava do Espírito que ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Eu preguei ontem na Assembleia de Deus Missão em Santa Isabel, Belém. 111 anos de história. E eu vi um velhinho com 83 anos. Claro que o João está dizendo: é necessário Jesus ser glorificado e recebido para o Espírito descer. A aplicação é só menino comparado à fé dos irmãos. Mas quem tem mais 30 anos de fé, você já viu alguém sendo batizado com o Espírito Santo calado? Estou fazendo uma pergunta simples. Você já viu, pastor Martins? Qual é o irmão mais antigo aqui da igreja? Tem alguém? Mais maduro, não é antigo. Quem está em Jesus não é velho. Apesar que a minha hérnia de disco, eu tenho um menino que luta Muay Thai, rapaz. Como eu me arrependi em matricular aquele menino. Eu estou apanhando quase todo dia. Cadê os irmãos que têm 50 anos de fé aí? Tem ou não tem? Todo mundo novo aqui. Eu estou perdido agora, pastor. Tem não? Aí, a senhora e o senhor, gostei do bigode dele, ó, todo charmoso. E ela toda brilhosa, toda no pink. Em 50 anos de fé, a senhora já viu alguém sendo batizado com o Espírito Santo calado? Qual é a primeira expressão que a gente faz? Glória e aleluia. Glória e aleluia. Glória e aleluia. Glória. Eita, tem uma nuvem de glória para descer aqui. Glória! Ok, e eu aplico como? Se essa igreja não é embriagada com vinho, pastor Martins, mas é cheia do Espírito, Deus não supre caprichos, Deus revela propósitos.
Deus não enche a sua igreja para massagear ego. Deus enche a sua igreja com um propósito: diaconia, servir; martiria, testemunhar; koinonia, comunhão; querigma, proclamação. Vem Atos capítulo 13. Estavam congregando profetas e mestres: Barnabé, Saulo, Lúcio, Cirineu, Simeão, Manaém. E de repente eles em oração, em jejum, uau, o Espírito falou algo que a vaidade denominacional está abafando: o propósito existencial de uma igreja que está ligada ao céu. A igreja pode ter seus profetas, seus teólogos, seus congressos, mas se não tiver missões, ela não está vivendo o propósito. Se ela não envia missionários e não sustenta nenhum talento, valeu. Mas eu termino aqui. Não sei se alguém pode orar e cantar depois, mas a Bíblia nos diz: ah, irmão, se tu não reagir, aí você está com raiva de mim. Mas Lucas vai dizer: e o Espírito falou: separe para mim. Vou parafrasear: e o Espírito falou, Cleve Bandeira, separe para mim uma geração não embriagada, mas cheia do Espírito, para ser enviada. Versículo 4 do capítulo 13 vai dizer: e o Espírito enviou Saulo e Barnabé. Chegando lá, encerramos e passamos para o pastor. Se ele der liberdade, a gente ora, senão a gente encerra. Mas a autoridade aqui é o Senhor. Pregador se ilude que algumas coisas pensam que acontece por causa dele. Não. Se não tiver oração, se não tiver jejum, e o pastor não tiver ligado e liberado, o pregador vai gritar 2 horas e nada vai acontecer. Está puxando o saco, pastor? Não, eu sou pastor. E foi tão forte o avivamento que chegaram numa cidade, ficaram com raiva, foram atrás dos discípulos. Vem cá, pastor. Aí pegaram um homem chamado Jason e levaram para o processo acusatório do tribunal. E qual era o processo acusatório? Qual era o crime? Qual era o produto de acusação? Qual era? Estes, velho, se tu não reagir, que tem alvoroçado o mundo, que tem pregado o evangelho pelo mundo, também tem chegado aqui. Ah, não entendi. Eu não quero ser acusado de adúltero, mas quero ser acusado de cheio do Espírito. Eu não quero ser acusado de mentiroso, mas se disserem que eu sou louco por Jesus, vale a pena. Cadê a geração que vai ser enviada? Cadê a geração que vai ser enviada? Pode? Feche os seus olhos, curve sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Eu preciso fazer 2 orações, pastor. Ore em espírito comigo. Preciso de 2 orações aqui. Quando eu terminar, eu louva. Primeiro, eu estou muito feliz de ver meu amigo Clebe Bandeira. E a graça que Deus tem dado a ele é muito especial, evangelística. Mas o maior milagre de uma igreja missionária e o maior sinal de um avivamento de um culto é quando uma vida confessa Jesus como Salvador. Mas a primeira oração que eu quero fazer, antes de convidar as pessoas, aonde está a geração que não quer ser embriagada, mas cheia e enviada, vai invadir as faculdades e não vai se perder, porque vai estar cheia do Espírito. Vai ser médico, mas cheia do Espírito. Vai ser profeta. Eu quero convidar quem pode descer e se aproximar e dizer: é eu, pastor. Eu quero ser cheio e enviado. E nesse intermédio,
Vem. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Quando o desafio veio, tu disse em seu coração: Senhor, não dou conta, mas se tu pegar na minha mão, eu vou. E eu vi o que o inimigo quis fazer ontem, mas eu levantei um exército de oração e desfiz o que o diabo queria. Eu pego na tua mão hoje, diz o Senhor, e te faço caminhar no meio dessa fornalha. Caramba! Não embriagados, mas cheios e enviados. Não embriagados, mas cheios e enviados. Cadê a geração? Que dia é hoje mesmo? 15 de novembro de 2025, às 20 horas e 34 minutos, tem uma geração dizendo para o mundo: não embriagados, mas cheios do Espírito. Corre! Mas eu preciso falar algo interessante, pastor Martins. E se eu estiver errado, o senhor tem liberdade de me corrigir. O senhor é o professor. Existe ex-esposo, ex-esposa, ex-amigo, ex-sogro, ex-sogra, mas nunca vai existir ex-filho. O filho pródigo estava longe, mas o pai não esqueceu dele. E o Espírito está me tomando, pastores, e orem em espírito, por favor. Tem filhos pródigos aqui. Tem filhos que já cantaram, já adoraram. Onde está o primeiro filho que vai reconciliar com o pai hoje? Quando aquele irmãozinho de 82 anos me abraçou falando línguas estranhas, ele disse: ô meu filho, obrigado, porque a mensagem que eu ouvi na minha infância ainda é pregada neste tempo. Aonde está a primeira vida que vai reconciliar com Jesus agora? Confessar Jesus como Salvador. É só levantar sua mão alta que eu quero orar por você. Não entendi, pastor? Simples. Hoje não é dia de acusação. Já a primeira vida para Jesus e a igreja está calada. Cadê a segunda? Me permita, pastor, contar um testemunho breve. Neto de alcoólatra, filho de pai alcoólatra, até os meus 17 anos alcoólatra. Avó analfabeto, pai semi-analfabeto, e até os 17 anos semi-analfabeto. Morador de uma favela por nome Inferninho. E eu cresci ouvindo da maternidade, eu ouvi da escola, eu ouvi da família, eu ouvi do Estado. A razão de Freud estava se cumprindo. Eu seria resultado do meio. Mas um dia alguém pregou para mim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois de 3 dias bebendo, dormindo em calçada suja e imundo, levantei e me convidaram para um culto. Entrei no culto e quando eu confessei Jesus como Salvador, Ele me batizou com o Espírito Santo e disse que eu seria profeta e pregador. Hoje estou aqui, já preguei em todos os estados dessa nação, em 20 países, para dizer para esse menino: hoje não é dia de acusação, hoje é dia de amor, perdão e acolhimento. Uma vida. Cadê a segunda? 2 vidas. 2 para Jesus, a igreja. Eu acho que alguém não está entendendo. 3 almas, cadê a quarta?